Olá, alunos. Bom dia ou boa tarde. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, porque eu boto ele com um pouquinho de antecedência lá na nossa pastinha, mas enfim, espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai falar sobre intertextualidade. A intertextualidade, ela acontece quando um texto conversa com o outro. Tá? Eu deixei uma referência de página, tanto no plano diário quanto na biblioteca de vocês de classe, na folha de exercícios, para que vocês leiam 2 poemas e façam a comparação deles, até porque eles têm uma interpretação textual também. Só que o que eu gostaria que vocês soubessem, o livro não está apresentando, que é sobre intertextualidade, é sobre um texto conversar com o outro, mas a intertextualidade também acontece com imagem. Então, eu criei um slide rapidinho, só para passar para vocês o básico de intertextualidade, até porque mais na frente vocês vão estudar mais sobre isso, quando chegar em literatura, principalmente. Mas eu priorizei por isso agora, para vocês verem as nuances. Eu não sei se já aconteceu, mas de vez em quando você vai se deparar com um texto aonde você vai pensar assim, gente, eu já li esse texto em algum lugar ou eu já li algo parecido com relação a esse texto em algum lugar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no slide que eu fiz para vocês terem uma noção de mais ou menos como acontece essa intertextualidade, tá bom? Só esperar um pouquinho a tela ficar maior, que fica a visualização de vocês. Então, vamos lá. Intertextualidade. Quando eu falo de intertextualidade, eu falo sobre comunicação e a comunicação tem os seus elementos. No entanto, toda essa nossa parte comunicativa ela acontece tão rápido que a gente às vezes nem se atenta a todos os elementos que estão envolvidos nela. Então, dentro da minha comunicação, eu tenho um contexto, tá? E esse contexto me leva a eu enunciar algo para as pessoas que estão ouvindo. Então, assim, tem o enunciador e tem o coenunciador. Tem um código que eu utilizo, de modo geral, o código utilizado é a língua portuguesa e tem o canal. Nesse caso aqui que nós estamos falando, o canal é a fala. No entanto, eu poderia estar usando só imagens, né? Eu estou falando, mas também tem uma imagem sendo postada para vocês, é projetada. Eu poderia estar usando só imagem, eu poderia estar usando só figura, linguagem verbal e não verbal, que vocês conhecem normalmente. Então, todos os elementos da comunicação, eles estão inseridos dentro desse nosso ato comunicativo aí, tá? Intertextualidade é a relação entre textos, citações ou recriações, tá? Tenham em mente de forma clara e objetiva que quando um texto conversa com outro, quando uma imagem conversa com outra, eles têm similaridades, eles têm uma relação de similaridade entre eles. A interdiscursividade é a relação entre discursos, contextos e ideologias, que seriam pensamentos, formas de você falar, comportamento. Essa foto que está os Simpsons é uma representação de uma imagem que está na capa do disco do Queen, dos anos 80, mais ou menos. Eles fizeram uma recriação aí, tá? Então, assim, existem vários tipos de intertextualidade. Eu tirei só algumas que estão mais próximos agora de vocês, mas mais para frente vocês vão ter acesso a outros tipos de intertextualidade e até, assim, estudarão de forma mais abrangente o que a gente está vendo. Então, intertextualidade estrutural o que acontece? É o emprego de modelos pré-existentes para a produção de textos. Então, quando eu faço uma receita, né, quando eu vou preparar alguma coisa, utilizo ingredientes, tem toda uma forma de fazer, existe a receita. O gibi já é uma sequência de quadrinhos com fala de personagens em balões. A receita projeta algo que eu vou fazer. O gibi pode ser, né, na maioria das vezes acontece, essa sequenciação de quadrinhos compostos de algo que a gente passa na vida real.
O soneto é um poema composto por 2 quartetos e 2 tercetos que tem a intenção de cantar ou ao amor, ou alguma benfeitoria heróica. Tem ainda a intertextualidade temática, ou seja, na abordagem de um mesmo assunto por textos diferentes. Então, assim, pode acontecer numa tela, né, que retrata a paisagem marinha e um texto que descreve essa paisagem marinha. Um filme e a crítica do filme, 2 romances que tratem de um mesmo tema, né? Que pode ser emancipação das mulheres, que pode ser sobre racismo, 2 textos tratando de temas parecidos. Tá? Então, aí, olha, tem uma intertextualidade do quadro do Eduard Munch, que é o Grito, e o mesmo acontece, né, uma representação do Homer Simpson retratando o quadro O Grito. Isso que eu falo que é uma releitura, tá? É uma intertextualidade em cima de algo que já existe. Deixei uma reflexão para vocês, para que não desistam de estudar, tentem todo dia um pouquinho e caso não entendam, vocês podem deixar as perguntas tanto no fórum, quanto tirarem as dúvidas no Meet, enquanto estão vendo o vídeo, enquanto estão lendo o plano diário, enquanto estão lendo o dever que eu deixei, a folhinha de exercício extra. Anotem as dúvidas para que a gente possa saná-las quando a gente se encontrar nas nossas aulas remotas, mas não fiquem com dúvidas de vocês. Não fiquem pensando assim, quando voltar eu vou tirar dúvida. Não, tira agora, a gente pode dialogar, a gente pode conversar, a gente vai se entendendo, tá bom? Um bom restante de semana para vocês, um abraço e logo nos encontramos.